É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim. Tua palavra é assim, não passa por mim. Muito bem, meus queridos, hoje a liturgia nos dá mais uma ajuda, para que nós possamos crescer como cristãos, crescer como pessoa e também nos nossos relacionamentos. Hoje o tema proposto pela liturgia da nossa arquidiocese é a hospitalidade cristã. E nós temos, principalmente na primeira leitura e no Evangelho, a visita e a presença do Senhor. Na primeira leitura, passando pela tenda, de Abraão. Na segunda leitura, o nosso Senhor Jesus Cristo está na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. E nos dois relatos, nós vemos o servir, não é? Vamos dar uma pincelada na primeira leitura de hoje, que ela é interessantíssima e faz parte do livro do Gênesis. E ali nós temos Abraão que está acampado, fez sua tenda em Hebrom, no lugar que eles chamam de Carvalho de Mambré. E Abraão vê o Senhor passar. E é interessante essa passagem porque aqui vai estar traduzido na nossa tradução da Bíblia do CNBB como o Senhor, mas no original é um texto já vista, então vai chamar o Senhor de Iavé. Iavé passou. Abraão vê 3 pessoas, de pé. Mas ele vendo 3 pessoas, ele usa o singular. Ele chama do Senhor, Adonai. E desde o princípio, nos primeiros séculos, os primeiros padres da igreja já viram a manifestação da Trindade bem aqui. Nesse texto, embora o texto tenha sido escrito sobre influência e mentalidade de hebreus, que acreditam em um Deus que é só o Pai, os primeiros cristãos já identificavam, ali a presença da Trindade. Outros doutores vão identificar como sendo Deus Pai e 2 anjos, ou o Senhor Jesus Cristo e 2 anjos, mas é interessante e importante a gente perceber o cuidado de Abraão, nesse relato, e o que o catequista que escreve esse texto quer nos ensinar. Abraão se desdobra, no cuidado e na hospitalidade em receber. Ele que percebe que aqueles que estão passando é Deus. Olha a sensibilidade de Abraão, Percebendo que Deus passa, ele vai ao encontro, ele se prostra, ele chama, ele convida, vem para minha tenda, vou fazer isso e aquilo, vou preparar. E veja que não é uma coisa fácil, A hospitalidade na época em que Abraão está vivendo, não é como se fosse nos dias de hoje, onde a gente fala, não, vem para cá, vem, entra aqui em casa, ali já tem um pãozinho que eu comprei na padaria, e qualquer coisa a gente busca mais alguma coisa e pede um iFood, E de repente a gente já partilha aqui. Não, a hospitalidade tem um senso e um trabalho muito maior, Tem que preparar. E ele vai lá para dentro e chama Sara e diz, olha, prepara aquela melhor farinha aí, amassa e faz um pão e assa.
É no forninho elétrico? Não, né? Tem que preparar a brasa, né? Tem que esperar ficar quente e demora. Parece que foi tudo rápido, não é? Na narrativa que a gente fez, não, de repente já estava tudo pronto, levou lá. Não, olha, 6 horas no mínimo para estar pronto tudo isso. Mas Abraão tinha todo o cuidado, não é? Demandou tempo, mas ele o fez. Sabe, nos nossos dias de hoje, tudo que demanda tempo a gente quer evitar, não é? Esse acolhimento do outro na nossa vida, na nossa casa, na nossa tenda, se torna difícil porque demanda tempo, trabalho. E será que a gente está disposto a fazer isso pelo outro, não é? Pelo outro ou para Deus. A segunda leitura de hoje nos traz um relato de São Paulo nas cartas de Colossenses, e essa parte sempre me intrigou. São Paulo começa escrevendo dizendo que ele se alegra com os sofrimentos e com as dores pelo qual ele passa por causa do Evangelho. E aí ele diz que ele procura completar na sua própria pele as tribulações e os sofrimentos que faltou na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu confesso para você que eu já me debrucei muito nesse texto, já li muitos comentários sobre ele, porque me parece estranho São Paulo quando diz que completa na sua própria pele os sofrimentos de Cristo. Porque a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua dor, toda a sua entrega foi completa, não é? Não tem como eu auxiliar ou eu dar algo do meu sofrimento àquela ação que já tem a sua completude, que foi única, não é? E que satisfez de maneira única e irrepetível. Mas o que São Paulo quis dizer com isso? São Paulo está querendo dizer, no meu humilde entendimento, não é? Que ele se solidariza com toda a igreja e que o seu sofrimento é uma entrega, não é? Não que ele vai mudar ou melhorar a ação de Jesus, porque a ação de Jesus já foi completa, mas naquilo que é o seu sofrer, naquilo que é as tribulações que ele passou por causa do anúncio do Evangelho, da sua conversão em Jesus Cristo, ele entrega tudo isso a Deus, não é? Para o crescimento da igreja, para o outro. Na verdade, São Paulo, ele se entrega não somente a Deus, mas também ao outro. Se vocês bem perceberem, São Paulo tem essa conversão de maneira espetaculosa e miraculosa, não é? No caminho de Damasco, onde o Senhor o encontra e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse momento, a sua vida já não é de perseguir os cristãos, mas de levar Jesus Cristo ao outro. Mesmo que ele passe por perseguições, por sofrimento, por dores, e mais ainda, ele entende isso e se alegra, e muitas vezes ele vai dizer que ele se gloria nos seus sofrimentos, e aquele que parecia fraqueza, na verdade, é a fortaleza que ele tem de saber que ele está fazendo tudo isso pelo reino de Deus, pelo crescimento do outro, para que Jesus seja encontrado por tantos, não é? Através do Evangelho que ele prega. Na nossa vida também nós deveríamos ter esse exemplo, seguir esse exemplo de São Paulo, não é? Porque em algum momento, se vocês estão aqui, é porque vocês tiveram um encontro com Jesus Cristo, como também eu tive, não é? Em algum momento da minha vida. E se nós tivemos esse encontro com Jesus Cristo, e Ele nos chamou pelo nome, Diácono Rogério, Sua Edismar, por que me persegues? E de repente, nós o escutamos,
e começamos a seguir o seu caminho, isso não é somente para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para alcançarmos a vida eterna, mas é também para que a gente possa levar esse mesmo Jesus ao outro. Porque seria egoísmo de nossa parte, não é? Se nós, encontrando algo tão maravilhoso e tão grande na nossa vida, que é a presença real e verdadeira de Cristo em nós, nós querêssemos guardar isso só para nós. Sim ou não? Não é? Temos que levar Jesus Cristo ao outro. Isso não é coisa difícil, não é? Às vezes é nós que dificultamos essa nossa ação de evangelizar, de levar Jesus Cristo. Porque da maneira mais simples que existe, o nosso levar Jesus Cristo é vivermos. E vivermos bem. Com dignidade e honestidade. Nem todos nós seremos grandes pregadores, não é? Sabe, no meu temperamento, eu sou meio vaidoso, não é? E eu tenho que lutar contra isso, por vezes. Porque se eu ouvisse as vozes do meu interior, eu queria estar pregando, era lá na Sagrada Família, lá na Assunção, não é? Que tanta gente falando para todo mundo e, nossa, não é? Mas a porção do povo de Deus que o Senhor quer que eu fale, às vezes são 3 pessoas nas casas que eu visito. Ninguém vai saber, não é? Mas são aquelas 3 pessoas na casa a qual eu visito. Queria mais? Poxa, queria, né? A vaidade em mim grita. Mas eu creio que Deus sabe o que faz, não é? Então, na pequenez da onde a minha voz alcança, do meu testemunho alcança, é ali a porção do povo de Deus, onde eu testemunho a minha fé. Isso na vida de cada um de nós também, não é? A porção de Deus no qual vocês testemunham a sua fé também, por vezes não vai ser grandes multidões, mas vai ser no seu trabalho, na sua casa, na sua família, não é? Diante daqueles que lhes são próximos, dos quais vocês se relacionam. Levar Jesus Cristo. Levar Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é um texto tão conhecido, não é? E ele é próprio de São Lucas. Então nós só vamos refletir esse texto de 3 em 3 anos, não é? Hoje nós temos Jesus que está na casa dos seus amigos e nós sabemos que são amigos de Jesus, sabemos que são 3 irmãos por causa da narrativa de São João, não é? Porque nessa narrativa de São Lucas aqui só fala de Marta e Maria, não fala de Lázaro, não é? Como é que nós sabemos que tem esse irmão chamado Lázaro? Por causa da narrativa de São João, onde narra a morte de Lázaro, e Jesus vai lá e o ressuscita, não é? E fala que lá é um povoado chamado Betânia. Muito bem. Nós sabemos que são amigos de Jesus porque essa intimidade que Jesus tem de entrar na casa e estar ali com 2 mulheres não é uma coisa que se tinha na cultura judaica, não é? Não se poderia. Mas, certamente que eram próximos amigos, não é? E talvez até Lázaro esteja ali, mas não foi narrado por São Lucas porque a intenção era outra. Nós não sabemos. Mas é uma história que nos encanta, não é? Ver esse ensinamento de Jesus a partir de uma particularidade da vida, dos relacionamentos do nosso Senhor. Jesus passa por essa terra, a gente vê que ele tem amizades, amigos, né? Tem pessoas que ele tem a confiança de estar nas casas, que cuida. Não é bonito isso? E nós vemos a hospitalidade de Marta e Maria, que se desenvolve em 2 formas diferentes, não é? Marta, ao receber Jesus,
ela se ocupa dos afazeres, não é? Olha, quer que tudo esteja bem para que Jesus se sinta confortável ali na casa deles. Então ela começa já a arrumar as coisas, passar uma vassoura, lustrar os móveis, de repente preparar um bolinho, começa já a ajeitar as coisas do almoço, não é? E nesse afazer, nessa correria toda, ela nota que sua irmã Maria, provavelmente a irmã mais nova, não é? Se encontrava aos pés de Jesus, somente ouvindo, enquanto ela, atribulada com tantos afazeres. E ela se incomoda com aquilo, não é? E chega até Jesus e diz: meu Senhor, o Senhor não te incomodas de ver Maria aí parada a seus pés, enquanto eu estou aqui que não me aguento no meu serviço, não estou dando conta de fazer tudo o que precisa ser feito? E Jesus, se você bem pensar, ele vai contra até uma lógica que nós teríamos, né? Eu tenho certeza que se você estivesse no lugar de Jesus, na sua casa, e de repente, né, vou dar um exemplo, fosse os nossos filhos, não é? De repente um dos nossos filhos está lá atribulado, fazendo as coisas de casa, arrumando tudo, e o outro filho está aos pés, né, ouvindo o que a gente está falando. Se um dos filhos, aquele que está trabalhando, chegasse até nós e disséssemos: pai, mãe, olha, a senhora não se incomoda aí, eu fazendo tudo aqui, e esse meu irmão aí, minha irmã, fazendo nada aí nos seus pés, o que a gente faria? Fala, vai ajudar, não era? Vai lá, seu irmão, sua irmã está atribulado com tudo isso aqui, à toa. Mas Jesus vai contra esse pensamento e diz que Maria escolheu a melhor parte. E é bom a gente entender isso, porque não é que a parte que Marta estava fazendo fosse desnecessária ou fosse uma coisa ruim, não é? Mas veja que há uma melhor parte, que é estar à escuta do Senhor, estar aos pés de Jesus Cristo. Não é que fosse desnecessário a ação de Marta, mas há uma coisa primordial na nossa vida, nas nossas relações, que é estar na presença de Jesus Cristo. Assim como em tudo na nossa vida, não é? Há mais de uma parte, mas há uma parte que nós devemos valorizar mais. Nas nossas ações na igreja, olha, se não fosse tantas Martas e Martos que nós temos por aí, não é? As coisas não aconteceriam, sim ou não? Precisa de pessoas de prática, né, de ação, que façam na nossa casa, na nossa vida, né, nos nossos relacionamentos. Essas Martas e Martos aí é que fazem as coisas fluir. Mas precisamos desse momento de Maria, de estarmos na presença de Jesus Cristo e atentos, não é? A sua palavra e seus ensinamentos. Jesus vai dizer: olha, Marta, Marta, tu te afliges com muita coisa, mas somente uma é necessária. E Maria escolheu essa parte, não é? A melhor parte. Nós devemos também ter essa consciência e às vezes buscar moldar a nossa vida para a gente buscar essa melhor parte na nossa vida. Não que você tenha agora que descartar outra parte, não é? Mas essa melhor parte nós temos que começar a ter na nossa vida. Sabe que eu rezo muito nas casas. Eu acho que talvez agora eu esteja até rezando menos, mas houve um tempo que toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu estava rezando nas casas, visitando o povo. E por vezes eu encontrei muitas Martas, não é? Muitas Martas, pessoas preocupadíssimas em receber, em cuidar bem, falar: olha, na época eu nem era diácono, eu falava: senhor Rogério, né? O que você precisa? Um cafezinho, isso aqui, já estou preparando a janta, e depois do encontro nós vamos jantar e coisa e tal.
E ela ficava atribuladíssima, não é? Ia para cá, ia para lá. E eu via que ela queria agradar, não é? Mas ela não estava aproveitando nenhuma parte da oração, nenhuma parte da reza, não é? E às vezes, no finalzinho do encontro, eu ainda faço, né? Que é o momento de oração pelos donos da casa, pela família. Eu tinha que ficar chamando a fulana de tal, porque ela sumia, né, para a cozinha, e eu tinha que falar, busca lá fulano, não vou fazer uma bênção agora, né? Se ocupava de tantas coisas, mas não ouviu a palavra de Deus, não é? Ocupou com tantas coisas para ser hospitaleira, para ser gentil, para agradar, mas ela não se saciou da palavra de Deus, ela não se alimentou da palavra de Deus, porque ela estava ocupada com tantos afazeres. Na nossa vida nós temos muitos afazeres, não é? Tantas e tantas coisas, e de repente a gente pode cair nessa tentação de não escolher essa melhor parte, de não tirar tempo para estar na presença e na escuta, não é? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Tudo começa com o pensamento, eu já disse isso, não é? Que vai movendo, de repente transformando a nossa vontade para que possamos estar um dia na vontade plena de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.